Boa tarde, meus caros amigos e amigas que me seguem pelo Facebook, também pelo Instagram e outras mídias. Eu gostaria de fazer aqui este vídeo comentando um pouco sobre o nosso Papa Francisco. Eu tenho acompanhado em muitos vídeos, né, pessoas que têm atacado o Papa pesadamente. Alguns chamando o Papa até de herege, outros chamando o Papa de anticristo, outros chamando o Papa de, não sei, herege mesmo, né? Realmente algo muito pesado. Nós podemos até discordar do Papa em algum pronunciamento dele com relação a algum assunto que não seja dogmático, né? Isso é normal, mas chamar o Papa de herege, chamar o Papa de anticristo, aí não tem cabimento. Eu gostaria então de fazer essa live tranquilamente, colocando aqui alguns elementos para a nossa reflexão. Não quero polemizar a questão, não quero... Eu sei que alguns que radicalizam a questão não vão concordar, mas a questão, o objetivo não é polemizar com ninguém. Mas antes eu convido vocês a rezarem, colocar tudo nas mãos de Deus, pedindo a graça e a bênção do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei em cada um de nós, nesta tarde, o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que a Virgem Maria, meus irmãos, nos acompanhe nesta tarde. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Boa tarde, meus caros amigos e amigas. Eu gostaria de fazer esse vídeo sobre o Papa Francisco, porque, como eu disse no começo, tenho assistido alguns vídeos em que algumas pessoas têm atacado o Papa pesadamente. Como eu disse, discordar de alguma posição do Papa, até mesmo politicamente, administrativamente, mas não há problema. O Papa, ele só é infalível quando ele proclama um dogma de fé. Fora disso, o Papa não é infalível, né? Mas, evidentemente, ele é o Papa, ele é o vigário de Cristo na Terra. A Igreja acredita que quando um Papa é eleito num conclave legítimo, como foi o conclave que elegeu o Papa Francisco, a Igreja acredita que o Espírito Santo move os cardeais a escolherem o Papa adequado para a época adequada. Então a Igreja sempre acreditou nisso. O Papa Francisco é um Papa legítimo, não é um antipapa. Ele foi eleito até de maneira muito rápida pelos cardeais. Então ele merece o nosso respeito, merece a nossa oração por ele, como a Igreja faz em todas as missas. Como eu disse, é normal poder discordar alguma coisa do Papa, mas gente chamando aí o Papa de comunista, de marxista, de herege, de anticristo, de adepto da teologia da libertação. Bom, eu gostaria de apresentar aqui alguns dados para a nossa reflexão, ok? Tranquilamente, tá? Eu sinto que o Papa Francisco ele é mal interpretado. Muitas vezes ele fala uma coisa, as pessoas já tiram outras conclusões, às vezes a mídia também aproveita para colocar lenha na fogueira, né? Porque a gente sabe que mexer com a igreja dá ibope, mexer com a igreja mexe com as pessoas, né? Bom, não me consta que até hoje o Papa Francisco tenha cancelado algum dogma da nossa fé. O nosso credo tem 12 dogmas, nunca o Papa mexeu nisso. O Papa não alterou nada no catecismo da Igreja Católica, aprovado pelo Papa João Paulo II. A única coisa que ele mexeu no catecismo foi que ele disse que, né, a pena de morte não pode ser aceita pela Igreja. Pronto. Mas isso não é uma questão dogmática.
É uma questão de definição doutrinária pastoral que ele colocou no catecismo. Mas o Papa não alterou nada. Nem mesmo aquela questão que foi levantada, né, da questão da comunhão de casais de segunda união, ele não mexeu nisso no catecismo. No catecismo continua lá, a pessoa de segunda união não pode receber a confissão e a Eucaristia. O Papa não mexeu nisso. Né? Então, nota-se que não há por que acusar o Papa de herege, de anticristo, muito menos. Né? Realmente é uma interpretação assim que carece de base. Eu nunca vi um bispo no Brasil ir à mídia para atacar o Papa. É certo que há alguns padres, alguns bispos, que podem até não concordar com algum posicionamento dele, eu sei disso, mas eu não vejo um movimento de bispos ou de padres no Brasil, né? Sei que há fora do Brasil, mas não é uma coisa que se chegou a querer se convocar um concílio ecumênico, alguma coisa desse tipo. Né? Veja que interessante, né? O Papa Francisco está sofrendo uma pressão dos bispos alemães, que são um tanto avançadinhos, a própria conferência dos bispos alemães, que querem aprovar algumas coisas que a igreja não aceita, né? Casamento de pessoas do mesmo sexo, o sacerdócio feminino. E o Papa Francisco está enfrentando essa resistência, fiel ao magistério da igreja. É só a gente acompanhar isso que a gente nota. Né? Eu gostaria de lembrar aqui que todos os papas foram hostilizados. Eu me lembro desde o Papa João XXIII. O primeiro Papa que eu conheci, que eu tinha aí meus 13 anos de idade, João XXIII foi chamado de comunista, foi chamado de maçom. Ele assinou o Pacto de Metz. O que foi o Pacto de Metz? O Pacto de Metz, né, para que os representantes ortodoxos da Rússia pudessem vir participar do Concílio Vaticano II, que era muito importante, o Papa prometeu para eles que a questão do comunismo não seria tratada no concílio. Por quê? Porque essa questão já tinha sido tratada por Pio XII, por Pio XI, uma questão que estava resolvida. Mas chamaram o Papa de amigo dos comunistas e coisas desse tipo, e a igreja canonizou João XXIII, o seu homem é santo. Ok? E São Tomás de Aquino diz que quando o Papa canoniza alguém, ele não erra, ele tem infalibilidade. Falaram de Paulo VI, que Paulo VI abriu o Concílio Vaticano II para o comunismo. Paulo VI foi canonizado, santo. Não tem nada de errado que ele fez. Se tivesse errado, ele não seria canonizado, como João XXIII também. João Paulo II sofreu um atentado, não daquele turco Aliaga, mas de um padre espanhol, radical, que achava que o Papa João Paulo II era amigo dos comunistas. O Papa sofreu um atentado desse padre com uma faca na mão. Quase que ele atinge o Papa João Paulo II. Então a gente percebe que todos os papas são assim julgados pelas pessoas e são de certa forma, né, atacados. Bom, há uma série de problemas que levantam, que eu não vou entrar aqui no mérito da questão, porque é uma opção do Papa. Então levantam, por exemplo, recentemente a questão, mas aquele ídolo Pachamama que foi levado lá em Roma, tal. Bom, o que o Papa disse? Eu vou colocar o que ele disse. Não vou falar nem sim nem não. O Papa disse o seguinte: para mim não é um ídolo, para mim é um simples símbolo da Amazônia. E ele não estava ali idolatrando, porque adorar, meus irmãos, é uma questão de fórum íntimo. Não é uma questão de porque você está na frente de uma imagem, você está adorando uma imagem. Não. O Papa disse não. Bom, essa questão já ficou bem debatida aí na mídia. Não vou entrar nessa questão porque seria uma polêmica muito longa. O que eu quero só dizer é o seguinte: para ele não era uma questão de idolatria, era questão de simbologia da Amazônia. Bom, eu quero lembrar que a igreja usou muitos símbolos pagãos e transformou em símbolos cristãos. Quero lembrar aqui algumas coisas. Por exemplo, por que o Natal a igreja colocou lá no século IV como
o 25 de dezembro? Porque era o dia do deus pagão, o Sol Invictus, dos romanos. Para dizer, não, o verdadeiro Sol Invictus é Jesus Cristo, então a igreja colocou o Natal, o nascimento de Cristo, no dia do Sol Invictus. Olha, a igreja cristianizou um ídolo pagão. O Coliseu de Roma, onde tinham morrido muitos cristãos martirizados, né? Queriam destruir o Coliseu. O Papa Leão Magno disse, não vamos destruir não, vamos jogar água benta nele e colocar ali uma cruz. E o Coliseu hoje é onde o Papa realiza aquela Via Sacra da Semana Santa e outras coisas. O Panteão dos Deuses, que está no centro de Roma. Olha, o que é o Panteão? Panteão quer dizer todos os deuses. No centro de Roma há um edifício, uma coisa antiga, que é do primeiro século, onde o Império Romano colocava ali todos os deuses nos nichos, nas paredes, de todos os povos que o governo romano conquistava. Para que o Deus daquele povo estivesse ali em Roma, fosse adorado por aquele povo em Roma e não se rebelasse contra o Império Romano. Ora, o que é hoje o Panteão? É uma igreja católica, onde você recebe até indulgência plenária, se você for ali rezar. Então veja como a igreja sabe cristianizar aquilo que é pagão e transformar num símbolo. A estola que o sacerdote usa, símbolo do sacerdócio, do poder sacerdotal. De onde é que vem a estola? Vem da estola que os senadores romanos usavam, né? Simbolizando o poder romano. Então, tudo isso a gente precisa analisar também. E há algumas coisas que também colocam sobre o Papa Francisco, que eu percebo aqui que são coisas que são má interpretações. Alguém mandou uma pergunta na segunda-feira que eu faço respondendo pergunta, mas o Papa disse que Jesus fracassou na cruz. É um absurdo. Ora, meus irmãos, humanamente, Jesus fracassou mesmo. Foi uma decepção para os apóstolos a morte dele na cruz. Mas ele ressuscitou. Entende? Então o Papa não parou aí a morte de Cristo foi um fracasso. Não, foi um fracasso aparente. Mas ele teve a glória da ressurreição. Então a gente tem que interpretar as palavras do Papa direito. Depois eu vi também alguém que diz, não, mas o Papa negou o inferno, que não existe o inferno, que Deus é misericórdia, perdoa todo mundo. Não é verdade. Eu li uma mensagem do Papa sobre o inferno, dizendo que nós muitas vezes temos uma visão errada do inferno, mas não negou a existência do inferno. Sabe, então, eu percebo muitas vezes uma interpretação atrapalhada sobre as coisas que o Papa fala. Às vezes as pessoas ouvem apenas uma frase tirada do contexto, que a mídia coloca, e a gente sabe que algo tirado do contexto, né, é um pretexto, né, entende? Então é preciso, quando o Papa fala alguma coisa, vamos ler tudo, vamos entender tudo que o Papa falou, para não ficar uma interpretação, porque uma meia-verdade é pior do que uma mentira. A meia-verdade é pior do que uma mentira. Bom, outra coisa que falam que o Papa rompeu com o passado da igreja, não rompeu nada. Você lê os ensinamentos do Papa, o Papa é radicalmente contra o aborto, toda hora ele fala do aborto. Ele fala da importância de respeitar o embrião humano, de não se tocar no embrião humano, que o embrião humano já é uma vida sagrada. Sabe, se você acompanha, como eu acompanho, as homilias do Papa quase que diariamente, lá na Casa Santa Marta, o Papa fala toda hora de contra a eutanásia, respeitar a vida humana até a morte natural. Olha, não rompeu nada com o passado da igreja. Ele fala, bate pesado na ideologia de gênero, querer dizer que a criança não tem sexo. O Papa fala, isso é uma maldade, ele usa essa expressão maldade, né? Ele fala, olha, ele chega a dizer isso, isto parece aquela propaganda nazista de Goebbels. O Papa chegou a comparar, né, essa onda da ideologia de gênero com aquela propaganda nazista de Goebbels.
Sabe? Então, outras coisas, né? Outros querem chamar o Papa de... Não, porque o Papa é marxista, porque o Papa é teologia da libertação. Sobre isso eu quero falar um pouco mais devagar daqui a pouco. Bom, outra coisa muito interessante, né? Como o Papa fala do demônio, né? Eu nunca vi um Papa falar tanto do demônio como o Papa Francisco. Olha, meus irmãos, quem é herege, quem é TL, quem é marxista, não fica falando do demônio, não. Você não vai ver os adeptos de teologia da libertação, do marxismo, falar de demônio, você não vê, não. Você não vai ver adepto de TL, de marxismo, falar do Espírito Santo. Que coisa bonita quando o Papa foi eleito. Primeira coisa que ele fez lá na janela do Vaticano foi abaixar a cabeça e pedir que todos rezassem por ele. Que gesto de humildade, que gesto de pureza. Alguns ficaram bravos porque o Papa deixou de usar o sapatinho vermelho que o Papa usa, porque o Papa deixou de usar, né, aquele umbral vermelho que os Papas também usam. Mas esta modificação da história da Igreja é natural. Se você assistir um filme antigo do Papa Pio XII, João XXIII, andando, né, ali no pátio da Basílica de São Pedro, como é que o Papa ele caminhava ali? O Papa sentava numa cadeira, eu não me lembro agora o nome, tem um nome, e 4 pessoas, assim como fosse num andor de um santo, carregavam o Papa. O Papa sentado num trono e carregado por 4 pessoas, dava a volta ali no pátio da Basílica de São Pedro, como hoje o Papa faz montado num jipe. Então, o Papa tirou. O Papa usava uma tiara, 3 coroas, o Papa tirou. Ficou só com a mitra. Então, essa evolução que aproxima o Papa um pouco mais do povo, simplifica um pouco, é normal. Isso não tira a importância do Papa. Ok? Bom, e nada disso, assim, vamos dizer, dogmático, né? São coisas pastorais. Outra coisa que me impressiona no Papa Francisco, como ele gosta da renovação carismática católica. Tem um vídeo dele que ele fala que ele na Argentina, ele não gostava da renovação carismática católica. Ele disse que até falava para o povo da renovação: vocês parecem uma escola de samba. Mas ele disse que depois que ele entendeu a renovação carismática, ele começou a dizer: uma grande graça para a igreja. E nesse vídeo, o que ele fala? Recomenda aos párocos para que façam um seminário de vida no Espírito Santo. Ora, meus irmãos, quem é TL, quem é marxista, quem é herege, não vai recomendar fazer seminário de vida no Espírito Santo. Não pode ter certeza disso, né? Bom, eu gostaria de colocar aqui alguns textos que eu colhi sobre o Papa, mostrando algumas coisas, né? Por exemplo, alguns acusam o Papa de ser marxista, né? Tem aqui um documento, né? O que o Papa pensa sobre o marxismo em 8 frases, né? Foi publicado na internet. Eu vou ler aqui alguma coisa. Ele diz assim: primeiro, Papa falando, abre aspas, nunca compartilhei a ideologia marxista, porque ela é falsa, mas conheci muitas pessoas boas que professam o marxismo. Está aí, né? Tem gente boa que se diz ateu, se diz marxista. Meu Papa disse, conheci gente boa que professava o marxismo. Mas ele diz, nunca compartilhei a ideologia marxista, porque ela é falsa. O Papa separa as pessoas das ideias das pessoas. É bonito isso. Ele fala que a preocupação com o pobre não é uma invenção do comunismo e não deve ser transformada em ideologia, como tem acontecido tantas vezes. Quer dizer, não é porque a igreja tem uma preocupação com o pobre que a igreja é comunista, não. Ele fala, alguns podem achar que é uma novidade a igreja cuidar dos pobres, quando na verdade é uma preocupação que deriva do Evangelho e que está documentada desde os primeiros séculos do cristianismo. Ele diz assim, se eu repetisse
algumas passagens das homilias dos padres da igreja do segundo ou terceiro século, sobre o tratamento que devemos dar aos pobres, alguns ainda me acusariam de dar uma homilia marxista. Está aí, né? Depois ele diz, né, as ideologias terminam mal, não servem. Olha, o comunismo é uma ideologia, o marxismo é uma ideologia, a teologia da libertação é uma ideologia. Ele fala as ideologias terminam mal, não servem, não assumem o povo. Por isso penso no século passado, em que as ideologias terminaram em ditaduras, sempre. Olha o Papa dizendo, onde é que levam as ideologias? O marxismo, o nazismo, o fascismo, levam à ditadura. Quer dizer, o Papa não adere a nada dessas coisas. Bom, ainda sobre o marxismo, eu quero ler aqui algo interessante, que também foi publicado na internet, né, que diz assim, abre aspas, liberdade cristã se contrapõe à pretensão totalitária do Estado marxista. Citação do Papa Francisco. Vou ler de novo, saiu no site Aletheia, no dia 7 de maio de 2018. O Papa Francisco volta a criticar o marxismo, agora no prefácio de um novo livro que reúne textos do Papa Bento XVI sobre fé e política. O Papa Bento XVI publicou um livro sobre fé e política e o Papa Francisco fez o prefácio. Agora, olha o que ele fala no prefácio. O jornal italiano La Stampa divulgou o prefácio do livro. O livro chama-se Libertar a Liberdade. Fé e Política no Terceiro Milênio. É um livro, reúne textos do Papa Bento XVI sobre a fé e a política. Né? E o prefácio, como eu disse, foi escrito pelo Papa Francisco, que destaca a respeito do Bento XVI, né? Ele diz assim, ele viveu, abre aspas, a experiência direta do totalitarismo nazista e os limites da obediência ao Estado em favor da liberdade, da obediência a Deus. E o Papa Francisco afirmou no prefácio desse livro do Papa Bento XVI sobre política, o Papa Francisco disse o seguinte, ao lado de São João Paulo II, ele elabora e propõe uma visão cristã dos direitos humanos capaz de colocar em discussão, em nível prático e teórico, a pretensão totalitária do Estado marxista e da ideologia ateia sobre a qual ele se fundava. O Papa observa, então, que o verdadeiro contraste entre o marxismo e o cristianismo não tem a ver com a atenção preferencial aos pobres, ou com sentido e equidade e solidariedade, mas sim com a pretensão marxista de colocar o céu na terra. Olha aí, essa pretensão marxista de criar o céu na terra, Bento XVI fala no livro dele. Todos aqueles que quiseram criar o céu na terra criaram o inferno. Foi o que o comunismo criou, onde levou à morte 100 milhões de pessoas, na Rússia, na China, no Laos, no Camboja, no Vietnã, em Cuba. Então o Papa Francisco está exatamente condenando essa pretensão marxista de colocar o céu na terra. Né? E ele ainda continua dizendo assim, no prefácio desse livro do Papa Bento XVI, ele diz assim, o seu denominador comum consiste numa única grande negação. Denominador comum de quem? Do comunismo, do marxismo. Né? A negação da dependência do amor, a negação de que o homem seja criatura de Deus. Tá aí, o Papa está condenando o marxismo, o comunismo abertamente. O Papa declara que existe um limite para a obediência ao Estado, porque o comunismo é estatutário, né, estadual, centrado no Estado, como necessária defesa diante das reduções ideológicas do poder. Eu gosto muito dessa expressão, reduções ideológicas do poder. Bom, ele ainda diz aqui, né, a respeito dos textos, né, do Papa Bento XVI, muita gente pensa que o Papa Francisco hostiliza o Papa Bento, como saiu naquele filme ali, os dois papas, como se um fosse divergente do outro. Olha o que o Papa Francisco diz aqui, né, que sejam fonte de inspiração, falando do Papa Bento XVI, que sejam fonte de inspiração para uma ação política
que, ao colocar a família, a solidariedade e a equidade no centro da sua atenção e da sua programação, olhe verdadeiramente para o futuro com visão de longo prazo. Né? Recentemente, o Papa Francisco foi enfático ao criticar uma das mais nefastas tentativas de aplicar o marxismo, o comunismo soviético, entre cujas consequências devastadoras esteve um episódio tão abominável quanto o Holocausto, porém bem menos divulgado pela mídia e pelos programas enviesados do ensino formal, o chamado Holodomor. O que foi esse Holodomor? O Papa fez uma crítica pesada contra essa questão do Holodomor. O que foi esse Holodomor? Eu quero ler aqui para vocês o que o Papa colocou sobre isso. Bom, o Papa Francisco ele recordou na oração do Ângelus, no dia 26 de novembro de 2017, o cerca, prestem bem atenção, de 3,5 milhões de vítimas da fome provocada deliberadamente nos campos da Ucrânia pelas políticas do ditador comunista Joseph Stalin, da antiga União Soviética, entre 1932 e 1933, para coletivizar fazendas de gado e terras agrícolas. O Papa está condenando aqui. A mídia fez de conta que não escutou o Papa falar isso. 3,5 milhões de vítimas do seu Stalin na Ucrânia. É o que ficou chamado de Holodomor. Né? A gente sabe que esse episódio foi terrível. Então, em mensagem ao povo ucraniano, o Papa Francisco disse o seguinte, abre aspas, a tragédia do Holodomor, a morte por fome provocada pelo regime stalinista que deixou milhões de vítimas. Rezo pela Ucrânia para que a força da paz possa curar as feridas do passado e promover caminhos de paz. Como é que o Papa é comunista? Como é que o Papa é marxista? Se ele bate pesado aqui no seu Joseph Stalin, que matou mais de 30 milhões de pessoas para implantar o comunismo na Rússia e na União Soviética, né? Eu não vou ler todo o texto aqui porque é muito grande, mas foi publicado aí no site da internet. Bom, mais uma coisa que eu gostaria de colocar é o seguinte, né? Ainda sobre a questão do marxismo, né? E da questão do Papa ser da teologia da libertação, que tem algo a ver com o marxismo, eu queria colocar aqui um testemunho de um jornalista italiano muito famoso, chamado Sandro Magister. O Sandro Magister é um jornalista italiano que ele escreve para a revista L'Espresso, notícias sobre a Igreja Católica, sobre o Vaticano, é um especialista ali em coisas da Igreja Católica e do Vaticano. Bom, ele diz assim, queria ler o que ele publicou, né, no jornal L'Espresso. Ele fala assim, os teólogos da libertação, da teologia da libertação, elogiam o Papa Francisco, porém entre ele e eles há um abismo. Há um abismo. Os progressistas o contam entre suas fileiras, mas ele mantém-se afastado. O verdadeiro Francisco é muito diferente do que alguns imaginam. Quando há somente 3 dias de sua elevação ao papado, Jorge Bergoglio invocou uma igreja pobre e para os pobres. Parecia uma coisa feita à sua anexação às fileiras dos revolucionários. Na verdade, há um abismo, diz aqui o Sandro Magister, na verdade há um abismo entre a visão dos teólogos latino-americanos da libertação e a visão desse Papa argentino. Ou seja, o Sandro Magister, o Papa não é a teologia da libertação. Ele continua dizendo assim, escuta aí, ele conhece bem a teologia da libertação, a viu nascer e crescer também entre seus irmãos jesuítas, porém sempre marcou seu desacordo com ela, inclusive ao preço de se encontrar isolado. Olha aí, não se aliou aos seus irmãos jesuítas da teologia da libertação.
Ele conhece bem a teologia da libertação. Seus teólogos de referência não eram Leonardo Boff, André Gutierrez, nem Sobrino, teólogo da teologia da libertação, senão o argentino Juan Carlos Scanoni, também jesuíta e detestado pelos adeptos da teologia da libertação, que havia sido seu professor de grego e que havia elaborado uma teologia não da libertação. Está aqui, ó. Né? Bom, então a gente vê claro aqui esse posicionamento aqui do Sandro Magistri, que conhece profundamente as coisas da Igreja e do Vaticano, que o Papa não tem nada de tese. Bom, eu gostaria ainda de colocar aqui o seguinte, né? Alguns pensam que o Papa Francisco rompeu com o passado da Igreja, rompeu com o papado de Bento XVI, nada disso. Quero ler aqui uma palavra do Papa Bento sobre isso. Papa Bento, 2 pontos. Existe continuidade entre o meu pontificado e o Papa Francisco. Foi publicado no Vaticano no dia 12 de março de 2018. Está aí. Pela ACI Digital. Site ACI Digital, no dia 12 de março de 2018. Papa Francisco e Bento XVI, em um anterior encontro, o Papa Emérito Bento XVI afirmou em uma carta pessoal que existe uma continuidade entre seu pontificado e o pontificado do Papa Francisco, mesmo com diferença de estilo e de temperamento, é lógico. Um é argentino, o outro é alemão. Né? Bento XVI dirigiu esta carta ao prefeito da Secretaria para as Comunicações, Monsenhor Dario Viganò, por ocasião da apresentação da coletânea, abre aspas, A Teologia do Papa Francisco, fecha aspas, da Livraria Editora Vaticana. Aplaudo esta iniciativa que se opõe e reage ao preconceito tolo, segundo o qual o Papa Francisco seria apenas um homem prático, desprovido de uma particular formação teológica ou filosófica. O Papa Bento falando. Enquanto eu, Bento XVI, né, seria unicamente um teórico da teologia que teria pouco entendido a vida concreta de um cristão hoje. Veja, o Papa Bento XVI elogiando o Papa Francisco. Vou repetir o que ele fala. Aplaudo essa iniciativa que se opõe e reage ao preconceito tolo, segundo o qual o Papa Francisco seria apenas um homem prático e desprovido de uma particular formação teológica ou filosófica. Um pouquinho antes ele fala, né? Papa Bento XVI afirmou uma carta pessoal que existe uma continuidade entre seu pontificado e o pontificado do Papa Francisco, mesmo com diferenças de estilo e de temperamento. Bom, meus irmãos, então a gente percebe o seguinte, é preciso tomar um pouco mais de cuidado quando a gente fala do Papa Francisco. Esses textos que eu tenho aqui comigo, eu vou colocar aí no meu site, na internet, né, site cleofas.com.br, para quem quiser puder ler. E posso também colocar depois aí no Facebook, não é difícil. Tem, para ver, né, que Papa Francisco não tem nada de herege, não tem nada de anticristo, não tem nada de teologia da libertação, não tem nada de comunista, de marxista. Se ele fala dos pobres, se ele fala dos homossexuais, não quer aprovar a prática homossexual, ele não mudou nada no catecismo sobre isso. Simplesmente ele fala, nós temos que acolher essas pessoas, como o catecismo da igreja manda acolher, não zombar, não criticar, ter compaixão. Não quer dizer que está aprovando. Ah, mas o Papa, ele entrou lá numa sinagoga, ele entrou lá numa mesquita. Olha, o primeiro Papa que entrou numa mesquita não foi Papa Francisco, nem o Papa Bento XVI, foi o Papa João Paulo II. O primeiro Papa que entrou numa mesquita muçulmana para fazer diálogo ecumênico, o Concílio Vaticano ensina, foi o Papa João Paulo II. O primeiro Papa que entrou numa sinagoga judia não foi Bento XVI nem Francisco, foi João Paulo II. E é santo.
não fez nada de errado. Então, meus irmãos, me preocupa muito esse tanto de gente batendo no Papa. Olha, eu gostaria de terminar essa live dizendo o seguinte: no livro Diálogo de Santa Catarina de Sena com Deus, Deus fala para Santa Catarina de Sena, doutora da Igreja: não julgue e não condene os sacerdotes. Deixa comigo. Deixa comigo. Eles são meus ministros. Ora, se Deus fala para Santa Catarina não julgar e não condenar nem os padres, imagina o Papa, que é o vigário de Cristo na terra. Podemos, meus irmãos, concordo, podemos não concordar com certas coisas do Papa, mas nós temos que ter prudência, temos que ter cautela, né? Vamos rezar pelo Papa, vamos pedir ao Senhor que dê a ele saúde, vida, né? Firmeza na fé. Um homem que está com 83 anos, viaja pelo mundo inteiro. Meus irmãos, não é brincadeira. Eu tenho 70 anos de idade e já estou cansado. Já estou reduzindo muito as minhas viagens com 70 anos. Imagina o Papa com 83. E ele tem um pulmão só. Ele continua sendo esse peregrino da paz. Então, olha, ele é a pedra fundamental da unidade da Igreja. Não é um antipapa, não é ilegítimo. Então vale para ele o que Jesus disse para todos os papas: sobre ti, Pedro, edificarei a minha Igreja. As portas do inferno nunca prevaleceram contra ela. Tudo que você ligar na terra, eu vou ligar no céu. Entende, irmãos? Vamos então rezar pelo Papa. Amém. Que Nossa Senhora o proteja, que Nossa Senhora o abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.